Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo essa aula. Eu, Prof. Rafa Santos, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre Lady Gaga e sobre marketing e como essas duas coisas conversam, porque afinal de contas, Dona Lady Gaga já está aqui no Brasil e fará uma apresentação no dia 3 de maio de 2025. E por que não falar de Lady Gaga nessa perspectiva de marketing? Eu tenho certeza que você sairá dessa aula entendendo sobre a sua artista preferida ou sobre a cantora pop que você costuma escutar algumas músicas, mas numa pegada um pouquinho diferente, que é marketing, branding, experiência do consumidor e por aí vai. Certinho? Então vamos começar a nossa aula. Eu vou projetar a minha outra tela aqui para vocês, certo? E vamos começar. O título dessa aula, como vocês já podem perceber, é Marketing Experiencial. Algumas estratégias de branding que serão utilizadas pelas marcas patrocinadoras desse evento que aparece aí na tela para vocês. Esse é o flyer. Então, nesse flyerzinho, vamos focar em alguns pontos bem rápidos, só para dar uma contextualizada interessante, ok? Como aparece aí na tela de vocês, vão perceber que a Corona tem um destaque, né? A cerveja Corona, a marca Corona, que é da Ambev, ela tem um destaque se comparado aos outros patrocinadores. Por quê? A Corona ela entrou como um patrocinador premium, ou um patrocinador high ticket, digamos assim. Então o nome da marca está em destaque, está bem mais próximo da marca Lady Gaga do que os outros patrocinadores. Percebam aí nessa telinha que, inclusive, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro não está com tanto destaque assim em termos de aparição ali da sua logo. E olhando para os outros patrocinadores, é aí que a gente quase nem vê essas logozinhas. Isso é bem interessante. O que que isso tem a ver efetivamente com marketing? Até para a gente começar essa conversa aqui, dando algumas aprofundadas. Primeiro, as marcas que estão em maior destaque, que são duas, é Lady Gaga e Corona, ok? Corona está em destaque por ser, como já falei, a patrocinadora master desse evento, então, obviamente, um dos benefícios que essa marca consegue por conta desse nível de patrocínio que ela colocou é aparecer mais, é estar em destaque. E tem alguns outros pontos, alguns outros benefícios que a gente vai comentar um pouco durante essa aula, certinho? Então vamos lá. Como eu já tinha falado para vocês, esse é um evento que vai acontecer nessa semana, no dia 3 de maio. Então Lady Gaga estará em Copacabana, Rio de Janeiro. E temos algumas marcas que terão presença bem legal nesse evento e é justamente dessas marcas que a gente vai conversar nessa aula de hoje. A primeira é a Latam, depois a CIA, Deezer, Corona e Santander, certinho? E com relação às oportunidades, o que são essas oportunidades e como essas marcas aproveitaram essas oportunidades, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Marketing experiencial. Vamos com um pouco de teoria, pessoal. É o meu lado professor, ele grita, ele fala, então tenham paciência com o Prof. Rafa, porque eu faço isso justamente para que o seu entendimento se aproxime cada vez mais de uma excelência, certinho? E eu costumo dizer para as pessoas, para os meus alunos também, costumo dizer para os meus clientes o seguinte: eu explico o porquê das coisas, porque isso dá sentido, isso dá fundamento, isso dá substância. Ok? Então vamos lá. Com relação a marketing experiencial, esse é um termo que foi cunhado por um norte-americano ali por volta da década de 90, se eu não estiver enganado nesse momento, e ele vai dar conta de 5 dimensões, que é a dimensão dos sentidos, a dimensão das emoções, pensamentos, ação e relacionamento. Então ele vai olhar para essas 5 dimensões da perspectiva da experiência, ou essas 5 possibilidades de experimentar determinadas situações na vida do sujeito. Então, através dos sentidos, através das emoções, através dos pensamentos, através da ação de fato e através de relacionamentos. A primeira empresa, a primeira marca, vamos falar dessa forma que vai ficar até mais interessante, que eu quero compartilhar aqui com vocês e analisar um pouco das estratégias que foram utilizadas por essa marca para que ela se mantivesse ali viva, forte e também se destacasse das outras marcas, é a Latam.
E a primeira coisa, eu vou ser bem sincero com vocês, que passou pela minha cabeça quando eu olhei para a Latam, foi passagens, foi aviação. É o que vem na cabeça pela primeira vez, ok? E pesquisando sobre as estratégias utilizadas pela Latam, eu consegui perceber que eles fizeram alguns movimentos muito criativos e muito interessantes. Vamos lá. O primeiro deles, a Latam colocou 14 voos extras para o evento. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que já previu o aumento de demanda, certo? E ela se antecipou a esse aumento de demanda. E com isso traz mais comodidade ou promete trazer mais comodidade para os seus clientes. Também para quem é fã terá acesso facilitado. Isso é interessante, porque normalmente o acesso facilitado ele é concedido por outras prerrogativas, por outros, como que eu vou dizer, por outros meios, às vezes por conta do seu cartão de crédito e por aí vai. E nesse caso, o acesso facilitado, ele se dará para os fãs de todo o Brasil e também América Latina. Esse é um ponto interessante, porque Latam, América Latina, e também eles já previram que virão fãs de outros países próximos aqui do Brasil e, obviamente, isso vai impactar a demanda por voos, por, enfim, transporte aqui dentro do contexto nacional, aqui, obviamente, falando de transporte aéreo. A comunicação. Essa é uma das chaves importantíssimas de qualquer campanha que você for fazer na sua empresa ou que você for fazer para um cliente. A comunicação ela precisa ter um direcionamento e esse direcionamento fica mais interessante, fácil de ser comunicado, de ser compartilhado, quando é uma frase que tem impacto. Por exemplo, no caso da Latam, viva o momento histórico. Por quê? Se formos pensar na perspectiva do fã da Lady Gaga, é de fato um momento histórico, porque a primeira, se eu não estiver enganado, eu acho que é a segunda vez que a Lady Gaga veio no Brasil, que até surgiu o meme, Brasil, I'm devastated. Ela não se apresentou, ela veio para o Brasil, mas não se apresentou. Então a Gaga vindo dessa vez e se apresentando acaba, querendo ou não, para os fãs, e também não só para os fãs, mas a apresentação da Gaga em si é, de fato, um momento histórico para o país, que vai ser a primeira ou a segunda vez, se eu não me engano, que ela vai se apresentar no Brasil, mas isso não é relevante aqui agora, mas é relevante que, sim, será um momento histórico. E quais foram as dimensões já trabalhadas, vocês já perceberam aí na tela, mas a Latam escolheu, a partir dessa régua que eu já apresentei para vocês, vou só voltar um pouquinho para ficar mais claro, que é do Bernard Smith. Então, a partir dessa régua de marketing experiencial, a Latam trabalhou a ação e relacionamento. Por quê, Rafael? A ação tem a ver com esses movimentos que a própria Latam fez para facilitar a jornada desse cliente, para fazer com que esse cliente consiga passar pelo mínimo de transtorno possível dali dentro da sua jornada, do seu local de partida até o seu destino, que é o show, e depois voltar para casa efetivamente, e também relacionamento, porque a Latam está também focada na questão do relacionamento que ela estabelece com o próprio cliente, mas ela também tem dimensão que esse cliente está se relacionando direto ou indiretamente com a sua diva pop, que é a Lady Gaga. Então ela entende a dimensão do relacionamento em duas perspectivas, que é a Latam com o seu cliente e também a Latam com o seu cliente, entendendo que este mesmo cliente está se relacionando com uma outra marca, que no caso é a Lady Gaga. E sobre Lady Gaga ser marca a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Alguns insights aqui. Esse para mim, do meu ponto de vista, é um insight assim marcante, não se esqueça dele, que é os consumidores eles não compram produtos, consumidores compram narrativas vividas. E pense nas suas experiências, as melhores experiências que você teve com marcas. Você não estava de forma alguma comprando um produto, e por produto aqui eu me refiro tanto a produto físico ou digital como serviço, porque dentro, só um parênteses, dentro dos estudos, dentro da teoria de marketing, nós chamamos produto, nós usamos, na verdade, o termo produto para nos referirmos tanto a produto, que é o que a gente conhece mesmo, e serviço, certo? Então, para marketing, serviço também é considerado produto. Bacana? Então, voltando aqui. Vocês tiveram, com certeza, experiências positivas com empresas, e essas experiências positivas, na maioria das vezes, para não dizer em todas elas, não ser tão categórico assim,
Elas tiveram a ver com narrativas e tiveram a ver com o viver, com o experimentar aquilo que aquela marca te proporcionou. Vamos pensar aqui, eu vou dar alguns exemplos um pouco mais para frente, mas vamos pensar aqui o seguinte: quando você se relaciona com uma marca que faz uma boa gestão de marketing, branding, vendas também, mas aqui o nosso foco é marketing, branding. Uma marca que faz uma boa gestão, ela vai criar um bom storytelling, não só de si própria, não só da própria trajetória enquanto marca. Não, ela vai criar boas narrativas também para os produtos e serviços que ela oferece para os seus clientes. Porque elas entendem que para os clientes a narrativa é importante. Rafael, o que é a tal da narrativa? Vamos colocar aqui de forma bem simplificada, que é aquela história que se conta sobre algo. É algo que nós narramos sobre determinado objeto. Então, se eu crio uma narrativa em torno do meu produto, eu, por exemplo, como vocês sabem, sou consultor de marketing. Se eu crio a seguinte narrativa, eu não sou apenas um consultor de marketing, eu não sou apenas um profissional de marketing, atuo para a sua empresa, vou colocar dessa forma, como um diretor de marketing, levando para o seu contexto experiências que foram obtidas em grandes empresas. Então percebam, desse pequeno exemplo improvisado que eu trouxe aqui para vocês, como a narrativa tem uma importância muito grande para o processo de construção de valor do produto ou do serviço, mas também para a experimentação do produto ou do serviço. Certinho? Vamos para a próxima marca, que é a C&A. Esse case aqui eu achei super, super interessante, porque C&A, moda. Então, achei bacana ver como a C&A conseguiu driblar algumas coisinhas que eu vou explicar para vocês, mas aqui eu tô falando no sentido legal, tá? Não tô falando que a C&A desrespeitou normas, nada nesse sentido. Eu tô falando de criatividade da equipe de marketing, da equipe de comunicação da empresa, tá bom? Como aparece aí na tela para vocês, temos algumas camisetas da Lady Gaga, temos algumas eras da Gaga, vamos colocar dessa forma. Então a gente tem ali o Joanne, a gente tem ali o Art Pop, enfim, várias faces da Gaga estampadas em camiseta. O que eu achei bem interessante é que a C&A, ela pensou em frases muito legais e ela pensou muito bem no público. Por quê? Lembram que a gente já conversou? Se você não souber, vá nos vídeos anteriores do canal, porque aqui tem várias informações sobre isso. Mas um dos primeiros passos, passo mais importante para fazer um planejamento de marketing é saber com quem você vai falar. É o primeiro passo e o mais importante. É a definição do público-alvo. Por quê? Concordam comigo que a comunicação que eu utilizo para falar com uma pessoa de 30 anos é diferente da comunicação que eu utilizo para falar com uma pessoa de 60. Portanto, eu preciso necessariamente saber com quem eu quero falar para que essa comunicação tenha fit, para que ela encontre o meu público-alvo e surta o efeito esperado. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Toda ação de marketing que você faz na sua empresa, ela tem como objetivo conversar com um cliente. Seja para contar uma narrativa, seja para falar sobre a própria marca, seja para aumentar o valor dessa marca com vários artifícios que podem ser utilizados, seja para vender, certo? Então, todos esses objetivos que normalmente uma empresa costuma apresentar para se relacionar com o seu consumidor, com o seu público-alvo, eles precisam estar balizados em quem é esse consumidor, em quem é esse público-alvo, certo? Como aparece aí na tela para vocês, nós temos quatro mulheres, então nós temos 4 representantes do gênero feminino e... Como aparece aí no vídeo para vocês, nós vemos essas camisetas muito bonitas, inclusive, e que conversam muito com o público, não só da C&A, dessas linhas específicas, mas conversam principalmente com aquelas pessoas que estarão no show da Lady Gaga. E o que eu achei mais interessante é que as modelos, né, que foram utilizadas para a construção dessa imagem em si, desse banner,
elas também são diferentes entre si, o que dá a entender uma preocupação da empresa em conversar com o público-alvo dessa faixa etária, mas compreendo que dentro dessa faixa etária tem uma diversidade muito grande de indivíduos com as suas especificidades. Bora lá. Como eu já falei, a coleção de camisetas da Eras, da Gaga, com várias possibilidades ali, algodão sustentável, conteúdo interativo para fãs. E as dimensões trabalhadas foram sentidos, emoções e pensamento. Como eu já falei das camisetas, não vou reforçar esse ponto, mas a questão do algodão sustentável. Se é ou se não é esse o ponto aqui da aula, mas é como a empresa, percebendo quem é o seu público-alvo, escolhe as narrativas que vai contar para conversar melhor com esse público-alvo. Então, se a CIA, por exemplo, percebe que esse público tem um certo apreço ou um apreço muito grande por causas sociais, por causas ambientais, então faz sentido que a CIA comunique isso, que o algodão utilizado para a construção dessa camiseta, desse produto que será comprado, ele é sustentável, ou seja, ele não agride o meio ambiente, ele não agrediu o meio ambiente para ser trazido para a realidade desse consumidor. Conteúdo interativo para fãs é algo que não me surpreende, porque as outras marcas fizeram isso, fizeram muito bem. E o que eu acho mais interessante dessa parte aqui da questão do conteúdo interativo, especificamente da CIA, é como eles conseguiram ali comunicar, fazer uma ponte, vou colocar dessa forma, entre a experiência do fã comprando a roupa ou algo nesse sentido e linkar isso com a ida desse fã para o show. Então, tem até uma parte, se eu não me engano, se você tá aqui, tá nesse banner. O show começa quando a gente encontra o look. E o que eu achei mais interessante é que, pensando na lógica de jornada do cliente, em que o cliente descobre que tem um problema e ele, a partir da descoberta desse problema, ele vai em busca de uma solução. Então, o descobrir um problema para esse cliente, para esse público da C&A, pode ser: eu tenho um show da Lady Gaga para ir. Problema, eu não sei com qual roupa ir. Porque para quem conhece minimamente de Lady Gaga, sabe o apelo que ela tem pela moda, sabe o quão irreverente ela é com relação a essas questões. Então, obviamente, as pessoas que vão no show, não todas, mas as pessoas que vão no show também vão entrar nessa mesma vibe, também vão entrar nessa mesma energia, no sentido de utilizar a moda como ferramenta de expressão de si, consciente, é claro. Aqui, uma outra empresa, uma outra marca. Isso aqui está até desatualizado, mas é interessante que essa imagem conste aqui para vocês, tá bom? E eu vou explicar um pouco mais lá para frente, mas só adiantando um pouquinho. A Lady Gaga é uma marca. Então, o que aconteceu? Alguns patrocinadores estavam utilizando o nome Lady Gaga para falar sobre a vinda da cantora para o Brasil. Mas tiveram problemas por conta disso, justamente porque é uma marca. E, por ser uma marca, ela não pode ser utilizada à torta e à direita em contextos mais variados, porque isso faz com que a marca perca seu valor de mercado. Mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. A da Deezer, eu vou ser bem sincero com vocês, das estratégias que estão sendo apresentadas aqui, a da Deezer foi uma das que mais me chamou a atenção. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de música, então a pegada que eles tiveram de pensar na experiência do fã na perspectiva musical eu achei muito, muito interessante e relativamente criativa. Claro que a Deezer é uma empresa que tem isso como core business dela, que é a questão da música em si, mas eu achei criativo como eles foram juntando as peças para tornar a experiência do seu usuário mais interessante possível no show, mas também antes e também depois do show. Porque um show, música, então tá no métier da Deezer. Uma coisa que eles fizeram que eu achei bem interessante, que é um concurso. Eu não sei exatamente se esse concurso já chegou ao fim, mas eu imagino que sim, porque como o show será essa semana. Então, 15 assinantes ganharam provavelmente ingresso com passagem, hospedagem para a área VIP. Tivemos também os super fãs. Essa aqui eu achei muito boa e muito criativa aqui, ó. Os 2 usuários que mais ouvirem Lady Gaga terão acesso VIP especial. Isso aqui eu achei muito interessante porque você consegue, no mínimo, 2 coisas. Você privilegia o fã,
Então, assim, é muito bom porque você reconhece aquele sujeito pelo esforço que ele tem de ser fã, ou pelo esforço que ele tem de escutar as músicas da Lady Gaga. Não que, obviamente, isso seja um esforço, mas vocês vão concordar que o tempo que você utiliza para escutar uma música é um tempo usado para escutar uma música, que poderia ser feita outra coisa. É claro que a gente faz várias outras coisas escutando música, mas eu acho que deu para entender o que eu quero dizer aqui. Outra coisa que eu achei super interessante também é o Gaga Cabana, que é um canal temático exclusivo dentro do app, com playlists e conteúdos. Então aqui para mim foi o nome foi criativo e também usar o core business da Disney, da Deezer, quer dizer, usar o core business da empresa para tornar a experiência do cliente o mais gostosa possível, como eu falei, tanto antes, como durante, como depois do show. Então ali eles podem brincar com músicas específicas, com playlists temáticas, fazer uma série de gamificações para instigar o ouvinte a ficar mais na plataforma, porque no fim das contas é isso que as plataformas querem, mas também fazer com que esse ficar na plataforma seja algo agradável para o sujeito e de alguma forma prepare ele também para a experiência que ele terá no show da Lady Gaga. As ativações no dia. Para quem não sabe, ativações são aquelas ações que as marcas costumam fazer para chamar algum tipo de atenção do seu público. Então, ativação, elas são muito comuns, por exemplo, em eventos como esse evento teve aqui no Brasil recentemente. Não é o Coachella, é o Lollapalooza. Lollapalooza, não só Lollapalooza, vários outros eventos, mas é porque foi mais recente. Aquelas ativações como, por exemplo, uma loja da Renner, uma loja toda diferente da Renner ali naquele espaço. Nem lembro se essa Renner estava, mas foi o exemplo que me veio na cabeça. Ou então a Perdigão fazendo algum tipo de ação. Então isso são as ativações. No dia do show é muito importante que as marcas façam, que as marcas inclusive brinquem com a criatividade, por quê? Primeiro, como eu já falei, é preciso saber para o público para o qual nós queremos direcionar essa comunicação, certo? Se já é sabido que parte dos fãs de Lady Gaga, das pessoas que apreciam o que a Lady Gaga produz, tem ali um quê de reverência, tem um quê ali de criatividade. Então as marcas vão precisar sim utilizar de criatividade para fazer com que as suas ativações lá no local do show sejam efetivas e tragam ali os resultados esperados para essas marcas. As dimensões trabalhadas pela Deezer foi os sentidos, as emoções e o pensamento. Vamos a alguns insights sobre a Deezer? Primeiro, a Deezer, com isso, que eu já tinha falado, levou a experiência para um outro nível. Então, ela utiliza de uma forma bem bonita e bem interessante a música como uma espécie de passaporte para uma vivência exclusiva. Porque lembram do exemplo que eu trouxe aqui? Que a Deezer, por conta dos dois usuários que mais ouvissem Lady Gaga, eles teriam acesso privilegiado, eles seriam bonificados, digamos assim. Então, o estar dentro da plataforma, consumir conteúdo daquela artista específica acabou se tornando um passaporte ou a porta de entrada para você conhecer aquela artista pessoalmente. E que eu acho interessante também, esse ponto merece ser comentado, é que a Deezer acaba criando uma gamificação e uma concorrência entre os próprios usuários, porque os usuários que têm interesse em ir para o show da Lady Gaga, por óbvio, sem pagar nada, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é escutar músicas da Lady Gaga. Não vou pagar nada por isso. Obviamente, você está pagando para ter acesso à plataforma, mas você não vai pagar nada mais por isso. E ainda corre o risco. Ainda tem a chance, o risco não ficou legal, mas ainda tem a chance de conhecer pessoalmente a artista. Olha que coisa mais incrível, olha que modo interessante e inteligente de utilizar o estar na plataforma de forma intencional para fazer com que o seu usuário fique lá e também tenha a possibilidade de ganhar alguma coisa com isso. A questão de integrar o físico com o digital, que é o que a Deezer acabou fazendo ao estimular as pessoas a estarem cada vez mais dentro da plataforma e também já prevê as ativações que acontecerão no local do show. Então, essa união entre físico e digital, ela é muito importante e muito necessária. É preciso ter coerência entre um e outro. Uma outra marca que também entrou com força
no processo de divulgação da vinda da Gaga para o Brasil é o Santander. E o que eu achei mais interessante é esse movimento do Santander de querer conversar com esse público mais jovem. Porque o Santander, até pouco tempo atrás, ele não tinha esse posicionamento. Na verdade, tem até uma parte do Santander que não mantém esse posicionamento. Mas, obviamente, vamos pensar estrategicamente aqui com o tio Rafa, com o Prof. Rafa, para vocês entenderem um pouco da lógica. Um banco precisa de clientes, ele precisa de pessoas ali abrindo contas, consumindo os produtos desse banco e por aí vai. Se formos considerar o público da Lady Gaga, para mim fica meio difícil eu chutar uma faixa etária, porque, enfim. Mas vamos considerar que o público da Lady Gaga é um público ali que tá um 30 um pouquinho para baixo, um 35, enfim. Vou ficar aqui para não correr em erro. Essas pessoas, elas tendo um banco de confiança e criando um relacionamento com esse banco, elas tenderão a ficar no banco por mais tempo. Porque elas construíram um relacionamento. E quando nós construímos um relacionamento com uma marca, a gente não quer ficar mudando, principalmente se o relacionamento está saudável, principalmente se essa marca está atendendo às nossas necessidades enquanto consumidores. Então, para o Santander faz total sentido que ele busque esse público mais jovem, porque atraindo esse público com coisas que são cool, inclusive, que são legais, ele tem uma grande chance de fazer com que esse público abra conta no banco e também que ele continue se relacionando com o banco depois. Como vocês podem ver aí na tela, as dimensões trabalhadas, aqui eu já vou começar ao contrário, as dimensões trabalhadas foram os sentidos, as emoções e os relacionamentos. O Santander, melhor dizendo, investiu em áreas VIPs exclusivas para fãs e também experiências com toques especiais para os Little Monsters, que é como os fãs da Lady Gaga são chamados. Mas, atenção, Lady Gaga não é bagunça. Rafael, como assim Lady Gaga não é bagunça? Eu já sabia, mas por que você está falando isso que Lady Gaga não é bagunça? Vou explicar, deixa que o Prof. Rafa vai falar para você. Apenas a produtora, que é quem está trazendo a Gaga, organizando o evento, que é a Bonus Track, apenas a produtora, que é a Bonus Track, com a Prefeitura do Rio e a TV Globo. Então, 3 tem autorização para usar o nome e a imagem da Gaga nas divulgações do show. E todos os materiais promocionais precisam passar pela aprovação prévia da equipe da artista. Esse ponto que eu acho muito, 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 muito interessante para a gente conversar, porque tivemos algumas situações em que algumas marcas patrocinadoras utilizaram o nome da Lady Gaga, né? A Lady Gaga vem, a Lady Gaga é isso, a Lady Gaga é aquilo. Ou então a imagem da Gaga. E isso foi punido. Foi punido porque essas marcas tiveram de tirar. Inclusive, tivemos até algumas alterações grandes em divulgações, em promoções que foram feitas. Aqui, promoção, me refiro a qualquer tipo de ação que é feita para promover, para projetar para fora a Lady Gaga. E algumas ações que foram feitas, elas precisaram ser desmanchadas, justamente porque não respeitaram o briefing. A gente que é de marketing vai conseguir pegar essa fácil, mas enfim, justamente porque não respeitaram uma coisa muito importante, que é, Lady Gaga é uma marca, como eu falei, Gaga não é bagunça. Por quê? Considerando que Lady Gaga é uma marca, a imagem dela compõe esse arsenal da marca, então se qualquer patrocinador utilizar a marca como quiser, do jeito que quiser, obviamente isso vai trazer prejuízos para a marca, porque se todo mundo pode usar, deixa de ser uma marca, porque ela não está ali sendo mais utilizada para distinguir algo. E tem outro ponto também, vocês vão concordar comigo, tem até aquele provérbio, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso vale para tudo, inclusive para as marcas. Se a equipe da Lady Gaga não consegue arquitetar, mas não só arquitetar, mas gerenciar muito bem como está sendo utilizada a marca da cantora, como está sendo utilizada a imagem da cantora, e isso vira uma bagunça, como eu já falei, o ativo acaba perdendo valor. E, obviamente, para uma marca, isso é
muito ruim. Então, justamente por isso, para proteger a integridade e o posicionamento da marca Lady Gaga, e também para evitar associações indevidas, que foi o que eu falei, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se a equipe da Gaga não aprova de forma cautelosa e cuidadosa as divulgações que são feitas utilizando tanto a imagem como o nome da artista, pode ser que aconteça algum tipo de associação com a marca X, por exemplo, e essa marca talvez seja homofóbica, talvez seja emita opiniões preconceituosas que ofendam algum tipo de minoria. Vocês vão de concordar, quem conhece a Gaga minimamente sabe que isso geraria um choque à marca, geraria uma mancha na marca. Então, justamente por isso é feito esse controle. Tudo certo? Vamos para frente. O desafio dos patrocinadores. Lembrem do que eu acabei de falar sobre essas marcas, os patrocinadores terem restrições quanto ao uso, certo? Tanto do nome como da imagem da Lady Gaga. Tem até um exemplo aqui para vocês. Dá uma olhadinha. Percebam, a Mother vem. Não tá falando Lady Gaga. Então a Mother vem, Copacabana e o dia do show. Certo? Isso que é muito interessante, porque foi um jeito muito criativo que o Santander utilizou para conseguir se comunicar diretamente com o público da Lady Gaga e, a partir disso, conseguir também não ferir as normas que estavam estabelecidas para os patrocinadores. Isso eu achei muito interessante. Então, a Mother vem, principalmente para quem lembra da situação que a Gaga veio para o Brasil, não se apresentou. Então, utilizar essa comunicação, não precisa nem falar o nome da Lady Gaga, que para um bom entendedor, meia ausência basta, como diria Marília Mendonça, mas vamos colocar aqui de forma correta. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Então ficou bem fácil de entender e demonstra o nível de criatividade da marca. Voltando aqui para aquela explicação que eu tinha feito, que é as respostas criativas que os patrocinadores precisaram desenvolver para que eles conseguissem conversar com o público da Gaga, mas sem usar o nome da Gaga. Como falar da Gaga sem falar da Gaga? E eles conseguiram fazer isso muito bem. Nós temos alguns exemplos nas redes sociais. Sugiro que vocês deem uma olhadinha, como por exemplo da Corona. Eu acho até que o da Corona tá aqui. Não tá aqui, mas a Corona também conseguiu, mesmo sendo a Corona patrocinadora master do evento, ela conseguiu fazer algumas brincadeiras bem legais e muito criativas para conseguir, eu não diria burlar porque vai dar a entender que eles estavam fazendo alguma coisa errada, mas para conseguir driblar essas restrições e mesmo assim não perderem em termos de qualidade da comunicação e do que estava sendo comunicado. Porque uma parte que é importantíssima que a gente entenda quando pensamos em comunicação é quem comunica, quem recebe a comunicação. Então essa comunicação precisa estar alinhada com quem vai recebê-la, certo? Então, como eu já falei para vocês, nós tivemos algumas campanhas muito criativas que conseguiram captar a essência, conseguiram captar diversidade e autoexpressão, e tudo isso sem precisar falar diretamente o nome da Lady Gaga, ou então usar a imagem da artista, porque, como eu já falei, só 3 empresas, só 3 outras marcas tinham direito, e ainda tenha, na verdade, de utilizar o nome e a imagem da Lady Gaga, claro, passando pela aprovação da equipe da artista. E eu acho que estão super certos. Com relação à minha marca também, Rafael Santos, eu tenho essa preocupação. É claro que são proporções diferentes, são nichos diferentes, mas sim, é preciso que tenha um guardião da marca. E se não for o dono da marca o seu guardião, e quando eu falo aqui o dono, falo da equipe da cantora também, enfim, quem gerencia, quem é que vai guardar, certo? Aqui os benefícios para as marcas. Benefícios de quê, Rafael? Dessas restrições. Então perceba, nós tivemos um cenário de restrição quanto ao uso da imagem, quanto ao uso do nome da artista, mas tivemos ganhos no sentido de demonstração de criatividade por parte das marcas. Também fortalecimento de posicionamento dessas marcas, que elas vão acabar compartilhando valores que são caros para o público da Gaga. Esse ponto aqui é bem interessante. Lembra do que eu falei para vocês? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essas marcas, como Santander, C&A, Deezer, a Latam também, mesmo que não possam utilizar o nome da Gaga,
mesmo que não possam utilizar a imagem da Gaga, quando falam Little Monsters, a Mother Vem, quando elas, mesmo que indiretamente, se associam à marca Lady Gaga, elas estão trazendo para si também um pouco da luz emanada por essa marca. O que eu quero dizer com luz? É como se cada marca emitisse uma espécie de campo de energia, de força. Então, tudo que chega próximo daquela marca acaba sendo infectado por isso. Então, se a Latam se aproxima da marca Lady Gaga, ela começa a trazer para si um pouco do que essa marca representa, porque é uma marca muito forte. Então, concordam que, por exemplo, se a Latam quisesse falar com um público mais velho, um público mais conservador, por exemplo, faria sentido? Faria realmente sentido patrocinar um evento como esse, como o evento da Lady Gaga? Será que ela estaria conversando com o público? Talvez não. E as marcas, elas não querem mais ser vistas, pessoal. As marcas querem ser sentidas. Porque vocês vão entender, e sobre isso nós teremos outras aulas aqui, mas vocês vão entender o seguinte: nós estamos entrando em outros momentos de marketing. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos passando por um novo paradigma. Antes tínhamos um modo diferente de nos relacionarmos com o produto, nós, cliente, com o produto e empresa. E também a empresa tinha, ou as empresas, melhor dizendo, tinha formas específicas de se relacionar com os seus clientes. E esses paradigmas estão mudando. Por quê? As empresas, entendendo movimentos da própria sociedade, perceberam que os consumidores eles querem cada vez mais serem partícipes. Serem protagonistas ali da construção daquelas memórias que cada marca emprega no seu consumidor. Então, o consumidor ele também quer participar do processo de criação dessas memórias. Então, vamos voltar para os exemplos tanto da Deezer, como da Latam, como da C&A. Percebem que essas marcas focaram em trazer o consumidor para, junto com ele, construírem uma experiência. E a partir desse processo de cocriação da experiência de marketing desse indivíduo no show, antes do show, depois do show, obviamente ele cria um relacionamento positivo com aquela marca. Obviamente ele tem muito mais chance de voltar a consumir daquela marca caso ele tenha tido uma experiência positiva, que foi o que eu acabei de falar para vocês. As marcas elas querem cada vez mais habitar os corações das pessoas. Como exemplo para isso, nós podemos utilizar, por exemplo, a Apple. A Apple faz muito isso. A Apple faz muito bem o uso da criação o uso da criação. Ah, quando a gente está tentando fazer as coisas, tudo coopera para, né? Enfim. As marcas estão cada vez mais, como eu já tinha trazido o exemplo da Apple, buscando mecanismos para habitarem os corações dos seus clientes, porque elas sabem que, habitando os corações dos seus clientes, eles vão se tornar defensores fiéis. E para uma marca, quem melhor para defender uma marca do que um cliente? Quem melhor para falar da sua empresa do que o seu cliente? As marcas estão cada vez mais cientes disso. E também a questão de transformar ações em histórias inesquecíveis, que foi o que eu já tinha mencionado para vocês. Que é algo que poderia ser simples, não que a vinda da Gaga, não que a experiência de ir para o show da Gaga seja algo simples, certo? Mas algo que poderia ser visto de um outro modo, as marcas começaram a utilizar mecanismos para fazer com que as histórias desses fãs fossem cada vez mais inesquecíveis ali, tanto com elas, empresas, como com a artista. Porque, como eu falei para você, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, certinho? Então, se essa marca faz com que o seu consumidor tenha uma experiência positiva dentro do show da Lady Gaga, ou então ela ajuda esse consumidor a ter uma experiência mais e mais e mais positiva. Então, tudo de bom que acontecer com esse consumidor lá no show, ele provavelmente vai associar com aquelas marcas que facilitaram a vida deles nesse show.
Essa é a aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Assim como essa, virão outras aulas para fazer a gente pensar sobre marketing em outras perspectivas, deixar mais claro o poder dessa disciplina, não só dentro como fora das empresas, não só dentro como fora da academia. E que você pegue esses insights e leve para a sua realidade. Seja para a empresa que você trabalha, sendo você como eu um profissional de marketing, seja você o dono do próprio negócio que vai pegar esses insights e levar para sua empresa. Muito, muito obrigado. E por hoje é isso.